Bom dia, crianças. Aqui a gente vai ver esse assunto tecendo saberes, né? A gente tá terminando mais uma unidadezinha trabalhada nesse bimestre, certo? Aí bem aqui tem assim, você viu alguns animais nas histórias lidas até agora? Então, nessas historinhas, aproveito para colocar os animaizinhos. Por exemplo, aqui é o porco, aqui é a ema, aqui é o urubu, aqui é o cachorro e aqui é um dinossauro, né? Então, aqui tem assim, viu? A ema e o urubu são aves como o pato e o sabiá. Então, eles querem considerar esses animais para criar, comparando para que a criança entenda que são aves, né? Quando ele fala bem aqui na ema e no urubu. Então, por exemplo, esses animais eles são comparados ao pato e ao sabiá porque eles são o quê? Eles têm duas patas, né? Eles são cobertos de penas. Eles são aves, né? Eles põem ovos, né? Eles nascem de ovos. Aí a alimentação, por exemplo, do pato é milho, né? O sabiá, ele come sementes, porque ele é uma ave da mata, da floresta. Ele não é um animal, ou seja, uma ave assim, tipo caseiro, doméstico, certo? Então o sabiá, ele come inseto, ele come semente, ele come o que ele encontra na mata. Ou seja, o sabiá, ele é um animalzinho silvestre, é uma ave que a gente considera um animalzinho silvestre, certo? Já o urubu, a gente sabe que o urubu, ele limpa a natureza. O urubu, ele come a carniça que fica na terra, então ele limpa a natureza, certo? E assim sucessivamente. Então, aqui ele vai também dizer assim, o porco e o cachorro, né? Tá bem aqui o porco, né? E tá aqui o cachorro. Aí ele diz que o porco e o cachorro, que são mamíferos, ou seja, são animais que mamam quando pequenos, como a vaca e o coelho, né? Então, nós sabemos que a vaca, ela é um animal mamífero, né? E ela tem 4 patas, é um animal mamífero. O coelho também, ele tem 4 patas, ele é coberto de pelo, certo? E ele também é um animal mamífero, certo? O coelho, ele é também considerado um animal doméstico. Muitas pessoas criam o coelho em casa, mas ele vive também nas matas, ele vive nas florestas, em buracos ou em toco de árvores, certo? E quando ele vive nesses locais, ele é considerado coelho selvagem, tá certo? Aí, esses animais, eles nascem da barriga da mãe, né? Então, eles mamam. Todos que nascem da barriga da mãe, eles são mamíferos. Bem aqui, ele vai dizer assim, viu também alguns répteis, que são animais como o camaleão e a tartaruga, né? Tá bem aqui a tartaruga. Então, a tartaruga, bem aqui a tartaruga. A tartaruga, ela é uma espécie de réptil que vive na água doce ou marinha, né? Ela sai somente quando necessário. Por exemplo, ela põe ovos. E quando é para ela chocar, ela coloca os ovos num buraco e cobre com terra, né? Depois aí nasce as tartaruguinhas novas. Mas ela é um animal, ou seja, aquático, né? Porque ela vive na água doce ou na água salgada, na água salgada, né? Por exemplo, a alimentação dela, da tartaruga, ela se alimenta de vermes, ela se alimenta de lesma, ela se alimenta de insetos, de águas vivas, de moluscos e muitas comem apenas plantas também, certo? Tem também aquelas plantinhas aquáticas, né? E elas comem também. E, por exemplo, os camaleões, tá bem aqui o camaleão? Os camaleões, eles se alimentam de insetos voadores, certo? E eles, pois é, esse tipo por exemplo, como a tartaruga e os camaleões, e como eu já falei, eles são répteis, são de uma espécie de réptil. Aí bem aqui diz assim, é, e viu bichos que não existem mais.
os dinossauros como. Aí tem aqui, né? O tiranossauro e tem o... Aqui tá. E tem o triceratops, né? Então, esses aqui são animais que ficou na história, como o dinossauro, né? E aí que eles não existem mais. Aí todo mundo sabe também que a vaca, ela se alimenta de vegetais, né? A vaca, ela se alimenta de vegetais, de pastos, né? Ela vive mais do pasto, né? Então, ela é um animal, ela é considerada também um animal herbívoro. O coelho também, ele é considerado um animal que se alimenta de vegetais. Ele é considerado um animal herbívoro, o coelho, certo? Inclusive, a gente tem mania de dizer que o coelho, ele gosta de cenoura. É porque realmente ele é um animal herbívoro e ele gosta de comer vegetais. A vaca também gosta de comer pasto, né? Capim. Ela é muito, ela é herbívora também. E assim eu acho que deu para entender mais ou menos um pouco do nosso assunto falando sobre esses animais. Então eles colocaram bem aqui os exemplozinhos que já vem de assuntos, né? Que é interessante que eles propõem um assunto para a gente estudar e que esse assunto depois ele vai associar um outro assunto, que no caso aqui ele está se associando à ciência, né? Quando a gente fala dos animais, quando a gente fala que uns são cobertos de penas, outros são cobertos de pelos, quando a gente fala da alimentação deles, também do habitat, do habitat deles, do local onde eles vivem, né? Que aqui vocês sabem quais os animais que vivem somente na terra e quais são os que vivem na água, como no caso a tartaruga, ela vive na água, né? E muitos vivem na terra, na floresta e assim sucessivamente. Então, primeiro foi colocado esses exemplos que nós já estudamos eles, como por exemplo, este aqui a gente estudou como capa de livro, que o aluno foi aprender colocar o título do livro, o autor, a editora, né? Aqui, esse aqui também foi a mesma coisa. Aí daqui já foi uma historinha em quadrinho para fazer produção. Bem aqui também foi história em quadrinho. Então, eles aproveitaram uma coisa que nós estudamos só em português, para depois nós transformar esse tipo de coisa bem aqui na ciência, onde nós vamos estudar as espécies, né? A alimentação deles, o habitat deles, né? E comparar uns com os outros que são cobertos de penas e de pelos, os que são répteis e assim sucessivamente. Então, é muito importante, né? A gente entender esse tipo de coisa.